Olá para todos que nos assistem pela Web Rádio Fraternidade. Um prazer enorme estar novamente na companhia de todos. Hoje, particularmente, eu quero falar sobre o medo. Nós estamos vivendo um momento em que muitas pessoas têm desenvolvido em si um sentimento de pavor pelos dias que se seguirão. Muitas pessoas estão muito aflitas pelo que pode acontecer com a história da humanidade nesses dias. E é evidentemente que a doutrina espírita, por ser a doutrina consoladora, haveria de trazer algumas coisas para nós muito importantes. A primeira coisa que a doutrina espírita nos traz, que nos ajuda a compreender esse momento que nós estamos passando, é o entendimento de que, ao contrário do que certamente a nossa sociedade costuma defender, os fenômenos que ocorrem na nossa sociedade, e mais especificamente esses de caráter global e de tanto impacto, eles não se dão por obra do acaso. Nós não estamos sujeitos à fatalidade do acaso para esses fenômenos que estão acontecendo em nosso derredor. A bem da verdade, conforme asseveram as obras espíritas, que são assinadas pelos espíritos, aqueles que estão do lado de lá e, portanto, enxergando a vida por um ângulo mais largo do que o nosso, esses espíritos é que aparecem, trazendo notícias para nos dizer: não temam, não temam. Porque existe toda uma mobilização do plano espiritual em favor da humanidade para que todas as coisas que estejam acontecendo alcancem os seus objetivos. É certo que quando nós olhamos as questões apenas pelo lado material da vida, nós temos uma tendência de termos uma sensação de que tudo está perdido e que, de repente, nós caminhamos para o nada. Mas aqueles dentre nós que já despertamos para a realidade da vida espiritual, que já começamos a perceber a dimensão do homem além da matéria, e que isso não é apenas um conceito filosófico, mas nós temos as inúmeras comprovações científicas de que a vida prossegue para sempre, que a vida transcende a fronteira da chamada morte, e que os espíritos estão vivos, e esses que estão do lado de lá nos trazem informações muito preciosas sobre todos esses eventos, nos dizem que tudo o que está acontecendo decorre de uma programação do mundo espiritual para que nós aprendamos a ser melhores. Evidentemente que Deus possui inúmeras formas de educar os seus filhos. Nós temos inúmeros outros instrumentos de educação para as nossas vidas. A grande questão é saber se nós estamos dispostos a exercer o nosso processo educativo através desses mecanismos que Deus nos encaminha para que nós aprendamos o caminho da felicidade. Nós temos inúmeras portas para crescer. Esta é apenas uma a mais das inúmeras das quais Deus dispõe para apresentar a todos nós o caminho para a felicidade. Então, não há de ter em nós o sentimento de desamparo, de desamor, de abandono, de que a Terra está caminhando para o caos sem que ninguém controle nada. Nós, humanidade, já enfrentamos tantos outros desafios anteriormente, tantos outros, até mais sérios, até mais graves, como as guerras, de violência incomparável. Hoje nós estamos em momento de razoável paz no planeta, em que as nações estão se dando as mãos para solucionar a questão de uma pandemia. O objetivo de tudo isso é descobrir quanto de amor já existe dentro de nós. O quanto nós já temos de amor dentro das nossas almas. Amor em que sentido? O primeiro deles é o amor a Deus. O quanto nós já despertamos para a percepção de que Deus, que nos ama profundamente e que nos dá sempre o que é melhor, está cuidando de nós.
É preciso que nós tenhamos essa força para que a gente suplante esse momento de crise que estamos passando e que a nossa fé se demonstre maior de que todas as fragilidades que a nossa sociedade acumulou em função do materialismo infeliz que ela cultivou durante tantos séculos. É esse materialismo que nos empurra na direção da sensação do abandono. É esse materialismo que nos coloca medo. É esse materialismo que nos afasta da percepção de que Deus, o Senhor de todas as coisas, que criou tudo quanto existe e que nos vela cuidadosamente, também nos assiste nesse momento. Então, essa é a primeira grande coisa que a gente precisa fazer. A descoberta dessa conexão com Deus que, de certa maneira, nós perdemos. A segunda é nós não nos fecharmos no nosso egoísmo. Nós não esquecermos dos outros que também sofrem. E demonstrarmos que somos capazes de, apesar das nossas dificuldades, termos ainda capacidade para lembrar daqueles que também sofrem, para cuidarmos dos outros que vivem em nosso derredor. Esse é o segundo amor que a gente precisa ter. O primeiro é esse amor a Deus, essa conexão com Deus e a certeza de que nós somos cuidados por Ele. O segundo amor, a capacidade de nós realmente termos olhar para fora de nós. São esses os sentimentos que nós estamos sendo desafiados a demonstrar. O que esses movimentos do mundo espiritual fazem é tentar revelar para nós quem nós somos. Quanto de amor já reside dentro das nossas almas. E o terceiro e último amor que nós temos que demonstrar nesses dias é o amor a nós mesmos. A nossa capacidade de nós sabermos quem nós somos. Ninguém ama aquilo que não conhece. E ninguém ama aquilo que não tem valor. Nós precisamos descobrir que somos valorosos, que somos importantes, que temos uma importância enorme para os outros e para nós mesmos. Para que nós consigamos entender que, compreendendo quem nós somos, nós busquemos a força interior que nos é necessária para que mantenhamos a lucidez, a serenidade e para que consigamos vencer as nossas imperfeições morais, para que nós consigamos caminhar na direção do progresso e efetivamente aproveitarmos as lições que os tempos de hoje estão nos oferecendo. Se nós não fizermos esses três movimentos de revigorarmos a nossa fé, de nos reconectarmos com Deus de maneira mais forte e acreditarmos que Ele está em nosso favor, cuidando de nós. Se nós também não desenvolvermos o dom de cuidarmos dos outros, sem nos isolarmos do nosso egoísmo, querendo nos proteger e querendo que os outros se virem sozinhos, se nós descobrirmos que os outros também têm necessidades como nós, uma luz está se acendendo em nós. E se nós, diante de todas essas coisas, procurarmos as forças suficientes para estarmos em casa, não somente na nossa casa física, mas na nossa casa mental, na nossa casa interior, recolhermos-nos intimamente e aproveitarmos esse período de quarentena para repensarmos quem nós somos, o que é que nós queremos na vida, o que é que Deus quer de nós, refletirmos sobre o que fazemos dos nossos dias. Se nós conseguirmos fazer tudo isso e percebermos o quanto nós somos importantes, terá valido tudo isso. Nós teremos entendido o propósito maior desses fenômenos. Mas se nós nos desconectarmos de Deus e seguirmos a trilha infeliz que o materialismo nos aponta, nós nos sentiremos secos, sozinhos. E se nós ficarmos assim, a nossa solidariedade, nosso sentimento de preocupação com o outro diminuirá. E ao sentir que nós estamos sós e que não temos outra perspectiva senão uma situação pior do que aqui estamos, nós nos destruiremos intimamente. Não enveredemos pelo caminho sombrio que o materialismo nos aponta.
acendamos a luz da imortalidade que o Espiritismo nos apresenta e fortaleçamos os nossos caminhos, revigorando os nossos melhores propósitos e descobrindo com uma certeza inabalável, através daquilo que os Espíritos nos colocam, que Deus, o Senhor de todas as coisas, cuida de nós, para que nós cuidemos dos outros e assim nós mesmos despertemos o amor que existe dentro dos nossos corações. Que Deus nos abençoe, proteja o nosso estudo de hoje e nos guarde na sua infinita paz.